Então, pessoal, boa noite. Obrigado aí pela presença de todos, né? De quem vai ver a gravação depois e de quem está aqui agora no momento. É, é importante deixar claro que essa reunião aqui é para a gente bater um papo, né? Sobre migração de carreira, porque muita gente vem me procurar e fala assim: pô, João, eu venho da área logística, química, engenharia. Pô, velho, N áreas, tá? Pedagogia, de humanas também, psicologia, enfermagem, muita gente também. E sempre pergunto, pô, será que com essa experiência que eu tenho eu consigo migrar para a área de dados? Daí eu digo assim, cara, com certeza. Normalmente, quem tem perfil para trabalhar na área de dados, que é curioso, que não tem preguiça de estudar e que entende os desafios de trabalhar na área de dados, né, que não é o mundo milagroso que se conta por aí, né, tende a dar certo na área de dados. Ou mesmo utilizar o conhecimento, né, de análise de dados na sua profissão atual. É possível também, e também ser bastante valorizado por isso. Aconteceu comigo, mas mais interessante do que falar tanto ser valorizado, né, quanto fazer a migração de outras áreas, né, para a área de tecnologia, trabalhando na área de dados. Não é fácil, não é rapidinho, como muitos dizem, mas é plenamente factível e é recompensador, né? E aí, para isso, nada melhor do que alguém que já fez essa jornada e tem um caso, um case bastante curioso, né? Que é o Jefferson. O Jefferson teve ali fazendo o programa de mentoria comigo, né? Mas não necessariamente pela mentoria em si, mas obviamente pela dedicação dele, né? Por seguir o protocolo ali, né? Que a gente acertou, né? No programa, ele seguiu, ele fez o que tinha que ser feito e ele teve um retorno bastante interessante, assim, um prazo interessante também. Eu não costumo prometer prazos, eu não gosto de fazer isso porque eu não tenho como me comprometer com prazo. Como é que eu vou me comprometer? Não, em 3 meses você vai estar empregado, senão vou ser eu a contratar você daqui 3 meses. Não posso fazer isso. Na verdade, acho isso até errado, né? Mas acontece em uma série de ocasiões as pessoas conseguirem mesmo ter esse retorno, né? Atrelados a uma série de fatores, um deles, inclusive, é a sorte. Mas eu acredito também que a sorte ela acompanha os preparados, né? Então, agora eu vou deixar aí o espaço para o Jefferson se apresentar e aí a gente vai batendo um papo aqui, bem descontraído mesmo. Fiquem à vontade para fazer perguntas também para o Jefferson, se não quiser fazer agora, quiser deixar para fazer depois, ou quiser fazer no chat, eu pergunto para ele também, tranquilo. Só a única coisa que eu vou pedir para não interromper do nada é só usar o botão ali de levantar a mão, tá? Que é o Reactions ali embaixo, aí tem um que é a mãozinha levantada, fica mais fácil, né? Para não cortar o assunto no meio, tá bom? Jefferson, fica à vontade, obrigado por ter aceitado o convite de vir bater um papo com a galera aí, o espaço é teu. Te apresenta aí para o pessoal te Beleza. conhecer. Boa noite a todos, primeiramente aí. Obrigado também, gente, por vocês estarem aqui, né? Porque eu acho que é interessante a gente compartilhar, né? E aprender também de alguma forma, né? Eu acho que eu vou mais aprender aqui do que ensinar de qualquer forma. Como o João já anunciou aí, né? Eu estava numa carreira trabalhando como detetive particular, até a convite de um primo meu, que já atuava há muito tempo, e começamos a fazer bem despretensiosamente, como se fosse assim, né, um freelance mesmo, mas acabou que ele pegou um cliente lá mais longo, fechando uma investigação maior, né, por assim dizer, né, mas, e aí nós entramos nisso daí e eu comecei a interessar pela profissão mesmo, né, fiz um curso, entrei e fui atuar ali no trabalho de rua mesmo, né, de seguir e tal, que era necessário ali para o cliente. E depois disso, a gente ficou mais ou menos alguns meses nisso daí, e depois a gente perdeu esse cliente e a gente estava procurando novos clientes. Aí a gente estava aceitando uns orçamentos, ajudando eles ali a fazer, e tinha muitos lá que pediam, né, aquelas coisas mais fantasiosas, né? Ah, acha para mim a rede social de tal pessoa e tal, que era sempre esses casos assim que parece até muito infantil, né? Mas interessado nisso, em saber como tinha como, eu fui ver como que seria uma investigação virtual. E eu vi ali que para mim fazer uma investigação virtual, que é o trabalho do hacker ético ali em si, tinha que ter três skills, que é programação, redes
e tinha mais uma lá que eu não lembro agora, mas tinha 3 conhecimentos que você precisava para fazer isso daí. Eu comecei a interessar pela programação em si, para mim conseguir fazer ali, atender os clientes, né? E aí tentar viver daquilo dali. Mas eu vi que era um caminho muito longo. Aprender programação, todo mundo sabe que não é simples, né? Redes, então, é um mar a se mergulhar, porque tem muitas coisas para se aprender disso daí. E o tempo foi passando ali, eu precisava voltar para o mercado. Eu, até então, antes de trabalhar como detetive, eu era vendedor, só que eu já estava já de saco cheio já de vendas em si, final ali, porque é uma coisa que sim, que exige muito da gente psicologicamente, né, lidar com o cliente ali. E eu vi que não era aquilo que eu queria mais, entendeu? Eu queria ir para o escritório e tal, back office mesmo ali. E aí, a minha esposa, trabalhando como vendedora, ela falou assim que para ela crescer lá na área dela, tinha um outro carro que ela poderia pular, porém tinha que saber Power BI. Aí eu não sabia nem que bicho era esse. Mas aí, quando eu fui começar a ver, né, eu falei assim, bom, gente, fui fazer uma análise de mercado minha mesmo, particular, para saber o que está dando dinheiro aí, né? E aí eu vi que a área de tecnologia era onde que tinham os melhores salários. Então eu vi que é ali que eu queria ir. Porém, a programação, que foi o que eu apaixonei de cara, também tinha um retorno longo, né? Tinha que estudar até você entrar na área, demora um pouco. E aí fui olhando várias coisas até que eu vi a análise de dados. Que, assim, né? Quando você entra na internet, tem muita gente vendendo isso daí, né? Como uma entrada rápida na área, de várias formas tinha isso daí. Mas eu vi que, assim, no meu entendimento naquele momento, era a maneira mais rápida de eu conseguir voltar para o mercado de trabalho. Então, eu decidi ir por esse caminho. Aí eu comecei a avaliar os cursos a se fazer. Aí eu olhei, mas assim, você fica um pouco perdido quando você entra na área, porque várias pessoas têm uma receita diferente para você entrar. Né? Tem gente que fala lá que você precisa do Python e SQL. Tem gente, né, que já fala já com Excel e o Power BI você já consegue entrar. Mas aí eu estava meio perdido naquele momento ali. E foi aí que a gente até encontrei, né, o João nesse momento. E aí eu comecei a perguntar para essas pessoas assim diretamente que vendiam esses cursos, né, como que seria a inserção no mercado, que eu queria uma experiência ou um guia de alguém que já estava lá dentro, atuando. Eu falava, olha, nada melhor do que quem está lá dentro me explicar como é que é. Então, eu perguntei para várias dessas pessoas que vendiam o curso, e, né, através lá no Instagram, várias coisas assim, tentei entrar em contato. Só que aí, quando eu encontrei com o João, eu senti uma firmeza no que ele estava falando, porque ele me deu um pouco de uma dose de realidade, assim, no que eu estava procurando, diferente dos outros, entendeu? Então, por exemplo, todo mundo falava que eu tinha um prazo certo. Ele falava que ele tinha um método. Então, foi um pouco diferente assim. E aí eu senti mais firmeza assim. E eu falei que se eu entrasse nisso, tinha que ser de cabeça mesmo. Ele tinha vários programas lá e tal, que era um programa mais assim, coletivo, né? E eu escolhi a mentoria mesmo individual, porque eu queria muito esse tete a tete mesmo, de olhar no olho, mesmo que seja aqui à distância, e querer ali, né? Sentir ali se é verdade mesmo que a pessoa está falando, né? E aí eu entrei por esse caminho aí. O João falou: olha, deu aqui a receita dele, né? Tem 3 cursos aqui que você vai fazer, né? Que é o de Sim. Power BI, a imersão do nosso amigo lá de Python, que eu fiz lá, esqueci o nome agora também, É o mas talvez você Joviano. possa me... Joviano. Joviano, exatamente, muito boa a imersão dele, que a gente fez aquela web scraping lá, a raspagem de dados. Mas o mais importante nisso tudo que o João me falou foi o seguinte, cara, igual eu tinha muito receio, muito medo, muita ansiedade, achava aquilo tudo assim, muita informação de uma vez só,
e tal, ainda mais quando eu fui ver o web scrap e tal, mas o João falou, olha, anota tudo, registra, e eu acho que foi um exercício bom para mim, escreve como se você fosse contar para uma criança isso daí, explicar. E aí, se eu seguir, né, como bom aluno, exatamente o que ele falou, entendeu? E, assim, isso, acho que a mentoria se iniciou em outubro, né? E logo em novembro, outubro, eu passei, assim, o mês inteiro estudando, de manhã, de tarde, à noite, não tinha hora, não, porque como eu queria acelerar, isso aí depende mais da gente, né? Cada um aqui, eu acho que pode responder por si só. Que quem quer acelerar tem que acelerar por si só, e não depender de outras pessoas, né? Então eu tentei ali acelerar o meu passo ali, tipo, lendo muito, procurando muito, fazendo todos os cursos, documentando, e em novembro surgiu uma vaga que tinha a ver com aquilo dali que eu estava procurando. E aí eu já fiquei, liguei para o João na hora, assim, acho que até com muito medo, assim, né, de aceitar aquilo dali. Falei, João, o que você acha? Apareceu uma vaga aqui, tá dessa forma que eu acho que tem meu perfil, só que eu tô com muito medo, que eu ainda não sei tudo e tal. E aí ele me tranquilizou, né, na medida do possível, assim, e falou, cara, tudo aí que você aprendeu no curso, né, você tenta fazer, porque nada mais que eles vão fazer é te testar lá, mas você precisa se dar bem aí nessa entrevista aí, mas se você se preparou, você vai conseguir. Daí que eu fui para essa entrevista com muito medo mesmo, assim, e em dezembro eu comecei lá o processo seletivo, passei lá para a fase do RH, fiz a entrevista técnica, e na entrevista técnica eu disse exatamente tudo que o Juliano me falou ali, né? Que assim, segui aquele documento ali, e aí consegui, assim, demonstrar firmeza no que eu estava falando, né? Ensaiei com a minha esposa, pedia para ela me avaliar, ver se ela estava entendendo bem ali o que eu estava falando, e daí eu consegui ter a oportunidade de entrar na área. Mesmo depois que eu entrei, né, porque eu acho que a gente sempre quer estar sempre sendo preparado, né, quando a gente entra numa vaga e tal, e eu sentia também muita ansiedade, né, falei assim, ó, eu só vou vencer isso aqui mesmo depois que eu passar da experiência, se eu conseguir vencer a experiência, aí que vai ser a minha prova de fogo mesmo aí. Mas aí eu fui me dedicando e mesmo trabalhando lá, tudo que eu tinha de dúvida, eu chegava em casa e continuava estudando, né? Os cases práticos todos foram o que eu tinha de desafio lá na empresa mesmo. Então, chegava lá, tinha um problema, né? Até uma questão, uma coisa que eu não conhecia, eu chegava em casa, procurava saber e estudava especificamente sobre aquilo dali. E aí, em uma semana, talvez eu já tinha uma solução e levava. Então, foi assim que eu consegui vencer missão a missão, né? Resolvendo problema a problema. E aí eu consegui ali me destacar, né? No que eu estava fazendo e ganhar ali o que eu precisava, que era a experiência mesmo, assim, né? Na área. Mas, assim, eu acho que no fritar dos ovos, assim, todo mundo, quando vai fazer uma transição de carreira, que vai experimentar uma coisa nova, tem muito medo. E a lição que eu tirei disso daqui é assim, mesmo tendo medo, vai com medo mesmo, entendeu? Que, assim, eu estou citando muito aqui o João, mas não é nem puxação de saco, não, porque foi uma experiência real mesmo, e que ó, ele mesmo falou comigo, ó, tá com medo, vai com medo mesmo, meu amigo. Tipo, você nunca vai estar pronto, entendeu? Então, assim, foram palavras que até no momento, assim, pareceram ser duras, mas que eu entendi como sendo uma experiência de alguém que já passou pelo que eu já tinha passado também. E aí eu confiei no processo, no método, assim, e aí que eu consegui vencer as barreiras do dia a dia mesmo, assim, entendeu? E hoje eu já vou completar, eu entrei lá em janeiro de 2023, então já tenho 1 ano e 6 meses lá, mas assim, já consegui, né, ser um destaque lá, já tive outras propostas também para trabalhar, e assim, depois que você entra nessa área, eu acho que
para sair é até difícil, porque tem muitas propostas boas. E aí também tem muito de você escolher qual caminho que você quer seguir, né? Tem a engenharia de dados, para quem gosta mais de técnico, assim, né? De usar muito programação no dia a dia, né? Eu nunca entrei assim nessa área, mas pelo que eu vejo, é mais isso. E eu fiquei mais próximo da área de negócio ali, de lá onde eu trabalho, tem um hospital e clínicas oncológicas, e aí eu fui aprendendo ali do processo, né, junto ali da contabilidade e interessando e procurando saber também, né? Quando tinha sempre algo que eu não sabia tanto, eu sempre ia procurar. E aí pedir ajuda das pessoas do setor, né, com relacionamento, né, ia ficando próximo, até a própria pessoa mesmo me ajudar, e aí eu consegui seguir ali, né? Então, assim, Cara, é uma experiência muito pessoal, mas espero aí que ajude vocês aí também, quem está querendo fazer essa transição. Cara, muito, muito legal. E tem uma coisa que eu acho que são dois pontos que são importantes aqui da gente falar, e eu me lembrei, cara, que algumas reuniões, e esse, eu me lembrei porque a gente está conversando agora, isso aconteceu comigo e contigo, e aconteceu com outros colegas nossos lá da comunidade, né, da mentoria, mas eu me lembrei que aconteceu contigo e acho que é legal trazer isso pra cá. Esses tempos um cara me xingou no Instagram não, no LinkedIn, eu botei assim, cara, as pessoas sempre têm um motivo pra não fazer as coisas agora. E eu nem falei da mentoria, cara, eu falei assim, tipo, do curso, da mentoria, da faculdade, sempre tem um motivo. Ah, porque meus filhos estão pequenos, ah, porque agora meus filhos estão grandes, ah, porque agora a minha mulher tá grávida, ah, porque agora o neném nasceu, ah, porque agora eu trabalho muito, ah, porque agora eu estudo muito. Cara, sempre tem um motivo pra não dar passos adiante. E é impressionante o quanto a gente arranja motivos para isso. Cara, o Jefferson, quando ele me procurou ali, ele tinha algumas limitações, e uma delas, e essa me deixou preocupado. Eu falei com o Jefferson sobre isso depois, antes e depois eu vou falar para ele até, acho que ele não vai se incomodar, que eu falei assim, cara, ele tava num momento ali de apertar o cinto, né, Jefferson? Cara, tava justo, né? Exato. Cara, tava controlando ali, meu, o que onde eu investi aqui tem que ser algo óbvio que eu não vou buscar garantias, né? Porque garantia, pelo amor de Deus, só a morte, né? Mas ele foi ali investigando, né? Então ali já foi analítico, né? Investigando onde que ele ia, em quem ele ia confiar. E aí a primeira coisa que eu falei para ele, e eu acho que ele deve lembrar disso, e eu falei para ele, cara, eu não quero o último dinheiro de ninguém. Se tu vais entrar na mentoria, botando tuas últimas esperanças aqui, não vai dar certo, porque eu preciso do teu foco no processo, não no final. O final é a consequência do processo. Então, se tu vais colocar aqui tuas últimas economias ou vai comprometer a tua família de alguma forma, cara, não faça. Deixa para outro momento, depois a gente conversa. Deixa assim. Daí passou um tempinho, ele, não, cara, vou fazer. Beleza, mas, cara, eu preciso então do teu foco. Legal? E aí ele contou aqui agora pra gente que ele realmente, ele colocou o foco dele ali e, cara, ele teve retorno com isso, né? E uma outra, e aí, nisso um cara me xingou e falou: primeiro os teus objetivos, depois os dos outros, né? Aí eu fiquei meio pensativo, assim, eu não quis dar uma resposta torta pro cara, né? Aí eu peguei e falei assim: cara, quando eu faço uma reunião que tem uma mãe amamentando o filho durante a reunião, e já aconteceu, a mãe aqui fazendo a reunião comigo e o nenezinho aqui no seio dela se alimentando. Cara, já aconteceu. Ou um pai nanando o filho, ou o Jefferson com a filhinha dele no colo fazendo a mentoria. Cara, que, mas que justificativa boba é essa que você está dando? Ou é porque você realmente acha que eu posso ser um picareta e tá tudo bem, tem muitos no mercado, eu entendo esse julgamento, tá tudo certo? Ou então é porque você está querendo justificar alguma coisa, né, para você mesmo. Então é importante a gente pensar que será que as desculpas que eu estou usando, e não é nem para entrar na mentoria aqui, tá, gente? É assim, ó, para estudar, para mim sentar 1 hora por dia, ou 2 horas no sábado, o tempo que eu tiver, 15 minutos. Hoje eu vou assistir uma aula, amanhã eu vou assistir uma aula, depois eu vou assistir mais uma. Cara, todo dia uma aula e prática. Uma aula e prática. Cara, uma aula é 15 minutos de qualquer curso. É 15 minutos no máximo, 20. Se o instrutor fala bastante, é 20 e depois uma prática ali com base naquilo que ele ensinou. Cara, se você fizer isso, talvez não vai ser em um mês, em 2 meses, como foi com o Jefferson, talvez você leve um ano. Mas você vai chegar em algum lugar. Daqui a um ano você vai olhar para trás e vai pensar, cara, olha onde eu cheguei, sabe? E quando você está achando as justificativas, você não andou para lugar nenhum. Você só ficou se defendendo. Não sei, Jefferson. Cara, me corrija aqui até. Não, mas é isso aí mesmo. Eu acho que é,
isso daí tem que ser a motivação que a gente precisa, né? Os problemas têm que ser a motivação. Você lembrou aí bem também, eu estava com um problema financeiro, mas também eu tinha muita comunicação e força também da minha esposa, entendeu? A decisão de comprar mentoria, de investir, tudo isso daí foi uma decisão que a gente tomou juntos, né? E aí, mesmo assim, quando eu decidi fazer isso, eu ainda estava trabalhando ainda, mas eu ganhava um salário mínimo, porque eu arrumei um serviço de 6 horas para mim conseguir, né, ajudar em casa, e aí eu saía do serviço, vinha para casa, estudava. Eu acho que eu comecei a falar assim, acreditar mesmo também, né, nisso daí, que lá no meu serviço eu já era conhecido, no serviço que eu estava antes de telemarketing, eu já era conhecido como o senhor Power BI. E porque, embora eu não sabia tanto, mas eu fui falando muito daquilo dali, que dali estava na minha vida, entrou na veia, né? E aí eu fui dedicando mesmo a isso e acreditando, mas tinha muita coisa técnica ali também, entendeu? Porque tinha entrega, né? A gente tinha que entregar e eu acreditava que aquilo ali ia ser a chave mesmo que eu ia vencer. Mas muitas vezes, quando a gente está nesse desespero assim, a gente não sabe muito para onde ir. E eu precisava de um roadmap bem enxuto mesmo, e foi isso daí que eu acho que fez a diferença para mim, entendeu? Se eu tivesse um caminho ali, eu ia conseguir chegar no meu objetivo. Isso que eu sentia sempre, entendeu? E aí eu fui atrás disso e deu certo. Massa, cara. E uma outra coisa que eu acho que é legal também de comentar, meu, é a respeito da tua formação, né? Tu fizesse tens o ensino superior, né? E muita gente pergunta assim, pô, eu não consigo um emprego ou não consigo passar nas entrevistas porque eu não tenho ensino superior na área de tecnologia. Aí pergunta, qual curso que eu faço? Ciência de dados, análise de desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, blá, 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 né? Começa a fazer um monte de pergunta. Aí eu sempre digo, cara, num primeiro momento, como tu tá entrando na área, tu tens que se amparar nas tuas experiências profissionais, foi o que o Jefferson fez, e no conhecimento que tu tem e mostrar para as pessoas que o salário que vão te pagar se justifica, né? E isso a gente faz através do portfólio, né? E o Jefferson montou esse portfólio, ele me apresentou e tal. Apresentou, inclusive, lá na empresa que ele trabalha, né? Na entrevista, se eu não estou enganado. Exato. E isso justificou, né? Tipo, poxa, realmente, a gente está contratando um cara aqui que ele vai chegar aqui entregando o valor pra gente, né? E não necessariamente a formação, primeiro, pelo menos não num primeiro momento. Não estou dizendo que não é para fazer ensino superior, tá, gente? Não é isso. Eu mesmo dou aula no ensino superior. O que eu estou dizendo é num primeiro momento, não vai ser essa barreira, tá? Normalmente a barreira está muito mais na pessoa ter confiança em mostrar o que sabe e conseguir transmitir isso, né? Exatamente. Mas o Jefferson ele tem uma formação que não é da área de tecnologia, né? Sim, eu sou formado em gestão financeira, né? Isso apoiou um pouco ali, mas não era assim. Em nenhum momento eles me perguntaram isso na entrevista. Eles perguntaram, na verdade, ali se eu conseguia, né? O que eu tive que provar que eu senti é que eu sabia analisar dados usando ali. A primeira coisa que eles me perguntaram foi o Excel, se estava afiado, e até hoje é o que eu mais utilizo de verdade. E o Power BI é sempre ali a cereja do bolo, na verdade, né? Porque só depois ali, eu acho que também o Power Query eu utilizei muito para tentar para automatizar os processos lá mesmo, né? Porque lá é uma pastelaria, a gente recebe várias planilhinhas e aí a gente tem que extrair dali as análises e mostrar, né? Apresentar ali para a diretoria, né? Para a tomada de decisão e tudo. Então, o Power Query foi meu amigo, né? O Excel e o Power Query, que foram assim mais meus amigos nesse momento aí, e sempre o Power BI é a cereja do bolo, porque depois de você fazer o trabalho todo, é a maneira de você mostrar de uma forma mais clara ali, resumida e bonita, né? Sim, exato. Então, sim. E, cara, o Excel também acho que é um ponto legal de falar, né? Que o pessoal sempre pensa assim, pô, tem que aprender Excel e tal. Eu sempre digo assim, olha, não vai fazer.
não é que não vai fazer falta, não é o essencial, mas se tu aprender alguma coisa ajuda, né? E cara, não precisa virar expert no Excel, é saber fazer um PROC-V, um Cont-C, um Soma-C, tá ótimo. É realmente é saber se virar com o Excel. E porque até muito o pessoal fala assim para mim: "Ah, João, mas eu faço, por exemplo, hoje quem entra no programa de mentoria aqui comigo, né, ganha como bônus a formação do professor Bruce Fonseca para analistas de dados. Lá aprende SQL, Power BI e Python. Ganha, não paga nada mais para ter acesso a essa formação, tá? E aí as pessoas dizem assim: Poxa, João, mas eu estou fazendo curso de Power BI lá, mas não deixam usar Power BI na empresa, ou não tem Power BI na empresa, vou esquecer. Cara, mas o Power BI nasceu da onde? Nasceu dos suplementos Power do Excel. Power Query, Power Pivot e Power View. Então, tudo que você aprende no Power BI, você pode transportar esse conhecimento para o Excel usando os suplementos Power. Então, se você souber do Excel usar os suplementos Power que você aprende no curso de Power BI, e aí você só vai ter que aprender a ligar eles, isso você vai num vídeo do YouTube, como ligar o Power Query. Vai aparecer lá. Como já está habilitado, né? Agora por default já é habilitado, mas não aparece escrito o nome Power Query, mas quando você abre a janelinha dele aparece. O Power Pivot e o Power View no Excel, se eu botar no Google lá, vai aparecer como habilitar essas funções. Você já vai estar aproveitando esse conhecimento que você teve dos seus cursos aí de Power BI, né? Então, isso por si só já dá para dizer que seria Excel avançado, porque garanto que vocês chegam nos lugares, as pessoas nem sabem o que que é isso, em boa parte das vezes. Então, é mais um caminho, né, para você continuar estudando Power BI e usar esse conhecimento no Excel. E óbvio, tem outras ferramentas de visualização de dados, né? Tableau, Click, Grafana e vambora, né? Aí é uma discussão para um outro momento, mas como a gente está discutindo aqui sobre falou de Excel e de Power BI, achava que valia a pena esse parênteses aqui. E eu acredito que o Jefferson deve usar bastante Power Query no próprio Excel. Justamente. Uso mais é dentro mesmo lá. Só que assim, até aquela questão que a gente até tem que dar uma dica, né? Da gente não se apegar tanto à ferramenta, porque agora mesmo a empresa virou toda pro padrão do Google. Então é Google Sheets. E eu agora estou estudando muito Google Sheets, porque agora a gente tem que adaptar, né, cara? Então tem que usar essa ferramenta, vai ser o padrão. Então agora eu comecei a estudar muito Google Sheets, agora já estou conseguindo usar até funções mais avançadas lá. Por quê? Porque agora tem a ausência do Power Query. Então, mesmo se eu ficasse só preso nisso aí, não ia adiantar, entendeu? Agora eu tenho que usar a query lá dentro do Google Sheets, que é uma outra função para trazer esses dados, organizar e tudo, Então né? são vários passos, né? Então você vê, cara, é genial, nem sabia disso aí que tu falou agora. É importante a gente não ficar preso nas ferramentas, mas sim nos conceitos. Os conceitos a gente tem que saber eles de ponta a ponta. Cara, ETL ele vai sempre do mesmo jeito, vai ser sempre do mesmo jeito o processo, né? De extração, tratamento, limpeza, né? E carga dos dados. Agora, né? Extração, carga e extração, tratamento Tratamento e carga, né? Agora sim, ó, isso. o que que vai fazer diferença? O como você vai aplicar esses conceitos, né, de ETL ou LT, enfim, com a ferramenta que você tiver disponível. Isso faz diferença. E aí ele pode usar lá, por exemplo, o próprio Excel no Google, o Google Sheets, aliás, né? O Google Sheets, usar lá, até que tem aqueles scripts lá que eu esqueci agora, acho que é JavaScript lá, né? Que usa lá Exato, dentro do exato. Google Sheets. AppScript, E tem as próprias integrações, né? Lá os add-ons lá que tu faz como faz no Chrome, né? Instala as integrações lá, as aplicações, né? Para fazer ter outros isso, recursos. E no final ele pode fazer o mesmo que ele fazia no Power BI, por exemplo, no Looker, né? Looker Studio, que é uma outra ferramenta interessante exato. também. Então, cara, mas o importante é a gente ter o domínio dos conceitos e não ficar amarrado às ferramentas. Agora, claro, algumas coisas são importantes. Por exemplo, estudar SQL é importante porque mesmo que, mas eu não uso SQL na empresa. Beleza, mas aí você vai ter noção de relacionamento entre tabelas, né? Tratamento de dados, como uma tabela se comporta relacionando uma com a outra. Isso é importante, né? Do banco de dados relacional, ter esse conhecimento, né? Atualização incremental, mesmo que você não vá usar no SQL, mas pelo menos para você desenvolver esse raciocínio, né? E a mesma coisa para ferramenta de visualização de dados, né? Poxa, o que você
faz no Power BI, você faz no Looker, você faz no Tableau, você faz no Click, você faz no Grafana. A visualização, a apresentação. Claro, cada uma vai ter lá suas particularidades, né? E facilidades ou complicadores. Todos, nenhuma, não existe ferramenta perfeita, né? Mas o importante é que você tenha o domínio dos conceitos aí de storytelling, de apresentar informações úteis, né? Trazer em tela aquilo que vai fazer de significado para o negócio. Então, isso é importante, é uma boa observação essa. E óbvio também aprender Python, né? Um pouquinho ali, pelo menos para fazer algum tratamento com pandas, né? Um exemplo para quem está iniciando os seus estudos com Python, é um caminho interessante também. Então você, porque são ferramentas que você vai ter, né? Em alguns casos, em algumas ferramentas, em algumas empresas você vai ter acesso, outras não. Mas, independente de ter acesso ou não, é a forma de pensar de como no utilizar aquelas ferramentas e da aplicação dos conceitos que vai fazer diferença. Que daí, quando for para outra ferramenta, fica muito mais fácil. Pô, já fiz isso uma vez no Excel, já fiz isso uma vez no SQL, já fiz isso uma vez no Python. Agora, com essa ferramenta aqui, já fica mais fácil de eu saber o caminho a seguir. Diferente de quando eu não sei nada, né? Justamente. Acho que, igual para um analista mesmo, o tempo ele é curto. Então, quanto mais a gente conseguir automatizar, né? Eu acho que quando você está no dia a dia, você tem que sempre pensar nisso daí. Então, eu já usei de tudo, porque é necessário ter criatividade, né? E botar a mão na massa ali. Então, eu já fiz, como eu não tinha acesso ao banco de dados do RP lá da empresa, eu já fiz uma ferramenta com Python e PyAutoGui para me conseguir fazer um ETL automático do jeito que eu tirava o relatório ali do sistema. É uma coisa que eu gastava, às vezes, ali 2 horas para fazer, né? De uma maneira completa, e aí com um botzinho você faz em segundos, clica em um botão e faz, né? E, por exemplo, como você falou aí de SQL, até então eu não utilizava isso daí, porém, com a ferramenta do Google, a função query toda é baseada em SQL. Você coloca lá select from e vai fazendo ali todas a sua query mesmo ali, né? Dentro disso daí. Então, se você não tiver esse conhecimento, eu nem ia conseguir usar de forma avançada o Google Sheets, como eu estou Ah, utilizando saquei. agora. Pô, legal, cara. Eu nunca usei Google Sheets assim, tá? Vou falar pra ti, eu nunca usei. Uhum, Para mim, isso que tu é. falou é novo, tá? Eu não sabia disso aí. Legal, cara, eu não sabia disso mesmo. Mas, pô, interessantíssimo, cara. É muito bacana, assim, ter essa percepção. E, gente, assim, não foi combinado, tá? Eu não sabia disso aí mesmo, desse cenário novo do Jefferson aí. E, pessoal, pô, nós estamos só nós dois falando aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta pro Jefferson ou para mim mesmo, tá? Tá tranquilo. Só levanta a mão, eu uso o chat aqui, eu tô cuidando, tá? Show. Ô Jefferson, Opa. como é que você faz essas apresentações suas para os gerentes, assim? É para o gerente ou o gestor da área lá? Como é? Então, Ah, pode ser? Pode falar. quando existe um processo que ele já vai ser constante, eu já consigo prever ele todo mês, eu tenho que apresentar isso daqui. Eu uso o Excel e o Power BI, porque eu já automatizo isso daí. Só que tem muita coisa que é de última hora, né? Aí de última hora não tem jeito. Eu utilizo Excel para fazer o ETL e criar os gráficos lá e vou montando no PowerPoint ali quando eu preciso entregar ali só o resultado final ali, entendeu? E poucas vezes eles pedem a base de dados lá, onde que eu trabalho. Então eu Entendi. mando mais mesmo ali, assim, bem de última hora, Excel e PowerPoint. Se for uma coisa constante, Excel, Power BI. Aí, para a diretoria, a gente usa isso daí. Mas o resto lá da empresa, lá agora, tudo é Google Sheets que usa, entendeu? Entendi. Mas lá, só o meu setor que tem acesso lá à licença do Power BI para conseguir entregar para a diretoria ali esse resultado, entendeu? Entendi. É o nosso formato. Isso até é uma boa que tu comentou, né? O nosso formato, porque assim, gente, isso varia muito de empresa para empresa, né? Então, por exemplo, o Jefferson hoje ele está trabalhando basicamente com Excel, Power BI e agora o Google Sheets lá, né? E aí tem gente que diz assim, pô, mas tu me diz lá, quando eu leio a tua newsletter, que eu tenho que aprender SQL, que eu tenho que aprender Python, que eu tenho que aprender Cloud. Cara, nós estamos falando de um cenário global.
cada empresa tem a sua realidade. Agora, o que não quer dizer que você precisa limitar o seu conhecimento ao que a empresa pede, porque aí senão você está limitando o seu crescimento, as suas oportunidades. Não que você tenha que sair da empresa. Por exemplo, ó, Jefferson, cara, o Jefferson está pronto para ir para outro lugar. Não, o Jefferson está pronto para absorver novos cenários que a empresa exponencialmente possa crescer. E, obviamente, também está pronto para o mercado, né? É importante. Tá, é importante, porque a carreira é dele, não é da empresa, né? Mas, de toda forma, à medida que a gente vai se desenvolvendo tecnicamente, a gente vai agregando mais, né, diferenciais para se encaixar no mercado, principalmente aqui no mercado de tecnologia, né? Porque até estava vendo um cara falando sobre isso hoje, né? Não estava ouvindo um podcast que o cara dizia assim: poxa, o pessoal fala muito da área de tecnologia como uma área promissora, né? Que paga muito bem, enfim. Tá, realmente. Só que muita gente olha para a tecnologia pensando numa carreira, né? E também é possível. Só que a área de tecnologia ela tem uma particularidade que, cara, hoje nós estamos aqui. Vamos usar o exemplo da pandemia. Cara, na época da pandemia, em 2020, o cara saía, passava na esquina da empresa, na mesma calçada, dizendo que sabia Power BI, laçavam o cara e traziam para dentro da empresa pagando um salário bem alto. Cara, hoje em dia não acontece mais isso. Acabou isso daí. Acabou, não tem mais. Só existe nas propagandas das vendas de cursos e mentorias. Salvo isso, não acabou, não tem mais isso. Então, o que que tem que fazer? Pô, é aprender o Power BI, é aprender SQL, é aprender o Python, é aprender noções de cloud, né, para ir se desenvolvendo. E aí, quem sabe, talvez até ver possibilidades. Poxa, me interessei por trabalhar com engenharia de dados, como o próprio Jefferson falou. Nunca cheguei tão perto dessa disciplina, mas pelo que eu percebo, assim, né, do que eu acompanho e tal, poxa, daqui a pouco o cara tem um conhecimento ali de estatística, é um estatístico, um matemático, fez uma formação que exige bastante matemática, se interessa bastante por ciência de dados, né? Então, são vários conhecimentos que hoje são exigidos pelo mercado para que você possa ocupar uma posição. Então, às vezes as pessoas se frustram, elas abrem lá uma vaga de emprego no LinkedIn, assim, analista de dados júnior, vamos lá, né? E aí ela vê assim, publicada há 15 minutos, 1.000 inscrições, 1.000 candidaturas. Pô, é normal, porque quantos cursos de Power BI tem no mercado? O que que as promessas desses cursos vendem, né? Que vai conseguir emprego e tal. Não que não vai conseguir, óbvio, mas, tipo, é o que eles estão vendendo. Eles estão vendendo uma ideia, né? E as pessoas estão acreditando naquela ideia e elas vão lá e vão com força. Só que elas não olham todo o contexto por volta disso. Aí chega lá um cara como o Jefferson, por exemplo, que estudou Power BI, estudou Excel, estudou SQL, estudou Python, fez um robô ali para automatizar alguns processos, faz uma query no SQL para construir uma tabela, né, que tem uma leitura mais aprazível para a ferramenta de visualização de dados. Cara, já ganhou a vaga. E aí, isso, ele se diferencia dos outros, sem brincadeira, 990. Talvez dos 1.000, 10 fazem isso. Sem brincadeira, eu falo isso porque eu faço Headhunter também. E, cara, o que aparece, agora eu refino mais, né? Porque agora eu busco mais da mentoria ou do meu próprio network. Mas, assim, o que aparecia antes, quando eu estava fazendo o Headhunter mais aberto, era uma perda de tempo. Porque o cara ia lá fazer um curso, às vezes nem terminava o curso, me mandava um print de um dashboard, que às vezes nem foi ele que fez, ele pegou do arquivo da PBix e mandava para mim olhar, sabe? Não fazia sentido. Então, quando você faz isso, o portfólio ajuda, porque quando você faz o portfólio, você é obrigado a implicar ali as suas palavras e a testar. Eu que fiz isso daqui. Funcionou, não funcionou? Eu que fiz. E aí você começa a se posicionar diferente, inclusive, de toda essa galera, né? E foi o que o Jefferson fez. E também, assim, curso é muito diferente do que do chão de fábrica, por assim dizer, né? Porque muitas vezes você tem coisas lá, vamos colocar assim, principalmente desafios de ETL, que já peguei base de dados assim, que dava tristeza de tanta coisa que tinha que se trabalhar, porque Excel, mas as pessoas que mandam a planilha para você muitas vezes não têm o conhecimento de Excel. Então elas fazem lá tudo manual e aí não tem um padrão de nada. Então primeiro você precisa de padronizar tudo para você conseguir mostrar aquilo dali, né, com qualidade, né? Validar a informação ainda também. Então, assim, eu acho que você tem que ser muito investigativo no dia a dia como analista de dados, até para você apresentar uma informação fidedigna mesmo, né? Que muitas vezes o próprio cara que está te mandando a planilha, mesmo ele preenchendo lá todo dia, tem coisas ali que você pesca que ele pode vacilar naquilo dali. Então aí você tem que perguntar a outras pessoas para validar mais o dado e aí você conseguir apresentar. Olha, até para você apresentar e depois falar assim, olha, pode ter esse tipo de erro,
esse tipo de erro, né, dali de input mesmo ali, né, e a gente consegue identificar isso aí. Hoje em dia, eu tenho trabalhado muito também lá em montar as planilhas para as pessoas trabalharem nela, já com validação de dados, né? Porque aí fica mais fácil e menos passível de erro também. Em preocupar mais com o usuário, porque aí, quando a informação vai passar por você, ela já chega mais ou menos pronta. Você precisa fazer menos ETL quando você consegue fazer isso daí também. Então tem várias coisas que a gente vai aprender, né, com o dia a dia mesmo, que não tem jeito, tem que se jogar, né? E conversar bastante, se relacionar ali dentro. Bem importante, cara, bem importante. Isso é outra coisa também. As pessoas pensam que trabalhar com análise de dados, mesmo para o engenheiro de dados, é só sentar e sair codando, né? E não é, né? Então, para o engenheiro de dados é mais, com certeza. Mas é importante ter muito questão do relacionamento, né? Entender o que está fazendo e por que está fazendo. Para o próprio engenheiro de dados já é assim, né? Para que que ele vai criar, fazer ingestão de N tabelas se elas não vão ser utilizadas, né? Isso é custo. O próprio Jefferson, quando trabalhando na ponta ali, né, disponibilizando relatórios gerenciais, o que que ele vai mostrar se ele não entender o negócio, né? Se ele não entender o problema do usuário que está pedindo para ele alguma determinada ação? E ou até mesmo se envolver com o negócio, né? Talvez hoje o Jefferson se envolva lá não só faz as análises, mas como também se envolve com a operação, né? Tipo, podemos melhorar aqui, podemos economizar ali, podemos rever esse processo a colar, e ele participando junto, né? Justamente porque analisou e percebeu, né, as melhorias que eram passíveis ali, possíveis de serem feitas, né? Então tem tudo isso. Cara, bem legal mesmo essa perspectiva aí, falar para o pessoal. E outra coisa que eu acho que é bacana também de comentar é o medo, né? Que tu falasse, né? Pô, mas será que vai dar e tal? Eu falei, cara, se os caras vão te entrevistar, é porque eles entendem que tu pode sim ser possivelmente uma pessoa que vai ocupar aquela posição. Então, assim, gente, eu sei que muitos têm dificuldade em avançar para a etapa de entrevistas, tá? Isso é uma outra questão que tem que ser trabalhada de forma estratégica. Mas aqueles que avançam, eu já vi gente declinando de entrevista por não se sentir preparado, tá? Quando você faz isso, você está dizendo não para você mesmo. É melhor que o recrutador diga que não, porque aí talvez tu consiga ter um feedback ali que vai te apontar um caminho, né, para tu continuar se aperfeiçoando. Muitas vezes não acontece isso, mas se acontecer, é um bom passo. E se não acontecer, pelo menos serviu de experiência daquele friozinho na barriga que sempre dá em qualquer entrevista. Eu também sinto esse friozinho na barriga quando eu faço entrevista, né? Então faz parte, tá? E não precisa ter medo. Tipo, às vezes a pessoa vê a vaga e olha assim, mas é muita coisa, eu não vou dar conta. Cara, candidato é igual. Deixa o RH dizer que não dá, olhar o teu currículo. Não, essa pessoa agora não está apta. Deixa eles dizerem isso. Não seja o primeiro a dizer não para você mesmo, né? E também outra coisa que eu acho que a gente também não pode deixar de participar de processos seletivos. A gente tem que estar sempre de olho no mercado. Eu já fiz recentemente algumas entrevistas para testar, para ver como é que estava, né, lá fora, e eu acho que isso é legal também. E muitas vezes, quando você participa, a noção ali que você tem que às vezes você acha que você está ruim, mas você olha assim para outros candidatos que têm muitas skills técnicas mesmo assim, muitas hard skills, e que às vezes não avança no processo, porque às vezes não consegue conversar bem, não consegue vender bem o seu produto ali, entendeu? Porque naquele momento ali da entrevista é uma venda que você está fazendo. Então você tem que acreditar, né, no seu produto. E muitas vezes, só saber isso, então já o cara que estava junto comigo, que já era programador Python, não conseguiu avançar num processo, que estava junto comigo ali, que tipo assim, eu não me considero programador de forma nenhuma, né? A minha skills forte é Excel, Power BI, né? Essas ferramentas aí que eu uso mais no dia a dia, são planilhas. Mas por aí já dá para você perceber que também você não sabe o que a empresa está procurando, né? Exato. E as... Pode falar. Não, não, é isso, cara. Pô, conclui, vai lá. Né? Às vezes você não sabe o que a empresa está procurando. Às vezes o cara ali, que é um programador e está ali junto com você, você pode sentir medo, mas às vezes a empresa imagina que depois esse cara pode migrar rápido para outra área, né? E não vai ficar ali. Às vezes ela quer trabalhar mais uma pessoa, e tem muito disso também, porque eu entrei porque eles não queriam um cara cheio de vícios do mercado também, entendeu? Eles queriam trabalhar também. Só queria que a pessoa tivesse vontade e um mínimo de conhecimento possível, né? Então, isso daí foi muito bom para mim também naquele momento, entendeu? Porque eu estava no lugar certo,
na hora certa e preparado para aquilo, É o né? lance aquele da sorte que acompanha o preparado, né? Justamente. Então, assim, outras pessoas, você também pode estar nesse lugar, nesse momento também. Eu me coloco à disposição também, se vocês precisarem de qualquer coisa, dessa força aí no início, pode deixar o meu contato aí, eu estou no grupo lá, às vezes eu não interajo tanto, porque hoje mesmo eu saí 7h30 na correria para vir para casa, porque a responsabilidade é grande também, mas qualquer pessoa que me chamar, eu vou ajudar de prontidão, porque eu passei também por isso daí, eu sei como é que é, né? E, cara, esse negócio que tu falou da empresa, né? Tu não sabe o que que a empresa está procurando. Às vezes ela está procurando por você mesmo. Tem um colega nosso que, quando ele começou a mentoria comigo, e, cara, foi até um caso bem interessante. Também é outro caso que eu não fico falando muito, assim, né? Pelo menos não propagandeio, porque eu acho que não faz sentido. Coloquei o LinkedIn do Jefferson aqui no chat, tá, gente? Para depois vocês acessarem lá, mandarem convite de conexão, interagir com ele. Mas assim, ahn, o cara veio também da logística, como eu, casualmente era da logística, e ele já estava pesquisando sobre análise de dados e tal. E aí a primeira ferramenta que ele conheceu foi o Talend, que é uma ferramenta de orquestração de dados, né? Bem complexa, até baseada em Java e tal, né? Um negócio bem mais um pouquinho mais difícil assim que o Pentaho, né, que é mais drag and drop e tal. E aí ele pegou e fez todo o projeto dele de portfólio, ele construiu no Talend. E aí casualmente o Banco Votorantim estava com uma vaga para analista de dados sênior que pedia expertise em Talend. E aí o que ele mostrou no projeto de portfólio dele deu certo. Então, cara, ele já a primeira oportunidade dele foi como sênior. Isso foi em 30 e poucos dias de mentoria, um mês e pouquinho. E ele conseguiu passar no processo seletivo, porque ele estava estudando muito a ferramenta, né? Isso é um outlier, óbvio, né, gente? Não acontece com todo mundo. Não porque as pessoas são ruins, é porque deu certo, deu tudo certo para acontecer o negócio. Mas assim, se fosse analisar pelo que ele achava, talvez ele nem tivesse se candidatado, entendeu? Na verdade, foi a empresa que achou ele. Então, é bem o que o Jefferson falou. Pô, cara, você não sabe a necessidade da empresa. Daqui a pouco o que você tem é o suficiente para aquele momento, né? E aí, com o tempo, você vai se desenvolvendo dentro da empresa mesmo, né? Vai tendo prática o autoestudo também é importante, né? E aí você vai crescendo na carreira, né? Enfim, né? No conhecimento técnico, vai galgando novas oportunidades, ou dentro da empresa, ou em outro lugar do mercado. E essa questão do autoestudo também é legal de falar, e é o que o Jefferson tem vivido. Cara, uma coisa que vale muito a pena também é a atenção em estudar sob demanda. Estudar sob demanda. Por quê? Cara, é muita informação, é muita tecnologia, são muitas ferramentas, é muito assunto para se tratar. Ninguém dá conta de tudo, impossível dar conta de tudo. Então, quando tu está num ambiente já que exija algum conhecimento de análise de dados, né, mesmo que tu não seja um analista de dados, ou no caso do Jefferson, que está alocado lá como analista de dados, e surgiu uma antigas com ferramentas novas, o que que ele fez? Ele estudou sob demanda, beleza. Então agora eu vou estudar o Google Sheets, né, de forma avançada para fazer os tratamentos aqui, escrever query dentro do Google Sheets, coisa que ele falou ali para a gente que eu não sabia que dava para fazer. Então aí ele estudou sob demanda. Então, essa é uma forma de estudo muito eficiente, tá? Quando a gente não sabe para que caminho vai para evoluir, para crescer na carreira, estudo sob demanda faz muito sentido. Ou daqui a pouco, poxa, eu estou numa empresa aqui que eu não sou analista de dados, mas você tem acesso ao Excel, então talvez faça sentido que você aprenda um pouco mais de Excel, Power Query, Power Pivot, Power View, né? VBA, talvez. Então, o estudo sob demanda ele sempre é um bom norteador, tá? Porque senão, às vezes, a gente tende a ficar dando atenção para todo mundo e aí não faz nada porque fica confuso. Galera, estamos encaminhando aqui então para o final desse nosso bate-papo. Alguém tem alguma pergunta para o Jefferson ou para mim? Não? Se não tiver, fale agora, o cálice para sempre, ou depois for assistir no YouTube, deixe nos comentários, né? A gente vai, quem assistir a gravação. Ou manda no privado lá no LinkedIn, né? Ou em alguma rede social minha ou do Jefferson, tá tranquilo também, tá? A Rose perguntou aí no bate-papo aí, ó, Vamos ver. na entrevista técnica, né? Tá. Ah, sim, a Rose perguntou, na entrevista técnica, o que foi perguntado para você? Pois é, eles perguntaram no momento o que, que eu já tinha feito, o que, que eu sabia fazer, né? E aí eu tinha o case do Joviano pronto e quente. Então, o
que, assim, eu acho que a melhor preparação é esse método mesmo aí, gente, da gente fazer algo mesmo, colocar a mão na massa mesmo e fazer do início ao fim, documentar e treinar. Acho que isso daí, para mim, foi a receita do sucesso, sabe? Que é onde que para mim foi o divisor de águas. Até porque, na verdade, quando tu tá fazendo a entrevista ali, é plenamente compreensível que tu fique nervoso, esqueça de alguma coisa, mas quando tu tem algo que foi tu que fez, cara, não tem. Tu consegue falar sobre aquilo ali com muita propriedade e clareza, né? Por exemplo, pô, cada um de nós aqui sabe o nosso endereço de cor e salteado, né? Então, se alguém pergunta, pô, Jefferson, qual que é o teu endereço? Ele vai falar a rua, o número, o CEP, a cidade, o bairro, né? O estado, vai falar com muita rapidez e fluidez, sem pensar. Na verdade, vira sem pensar. E quando a gente tem os projetos de portfólio, eles ajudam nisso. Eles nos ajudam a argumentar sobre aqueles assuntos que a gente está estudando. Então, é um caminho bastante importante também ter o projeto de portfólio, né? E eu recomendo sempre. Vou fazer uma entrevista. Cara, Ctrl+C, Ctrl+V no link do projeto. Oi, tudo bem? Eu sou o João Oliveira. Inclusive, quero mostrar para você aqui o meu projeto de portfólio para que você tenha certeza que eu tenho as skills aqui que vão preencher a vaga. E já manda. Depois a pessoa vai olhar, daí é bem provável que olhe, tá? Porque normalmente ninguém leva projeto de portfólio para entrevista, ou manda, assim, né, já na hora, né? E aí aquilo ali já dá até um norte para o recrutador, para ele ver que você é despachado, que você se comunica, que você não fica retraído, reativo só, né? Que você também tem iniciativa na conversa, de iniciativas interessantes, né? Mostrando ali conteúdo rico, interessante. Não estou dizendo projeto complexo, tá, gente? Lógico, quanto maior a complexidade, né? E melhor for a sua comunicação, melhor. Mas no começo, vá pelo simples, mas faça algo, mostre que você consegue agregar valor, que você se paga. E ter projetos ajudam nesse tipo de argumentação, tá? Vamos ver se a gente tem mais perguntas aqui. É só parabenizando, né? O pessoal tá dando parabéns aí pro Jefferson, parabenizando aí pela Obrigado aí, trajetória, galera. agradecendo pela live. Então, galera, muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Hoje é quinta-feira aí, quase 9 horas da noite, o pessoal está aqui, então está bastante interessado. Imagino que isso seja um sinal, né, de pessoas aí que estão atrás de algo, né, que não estão acomodadas. Alguém tem mais alguma coisa para comentar? Se não, a gente encerra por aqui. Prazer aí, galera. E eu fico à disposição realmente. Pode me chamar lá que o que eu conseguir, né, ajudar da minha parte, eu estou à disposição mesmo, para dar a mão mesmo, né, no que eu conseguir de dar um conselho aí legal, de falar de alguma experiência que eu já passei e vamos embora. Beleza. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo. Jefferson, mais uma vez, cara, muito obrigado. Foi muito legal aqui tu trazer aí com tuas palavras, né, as tuas experiências. Isso sempre enriquece muito, né, o momento. Gente, depois quiserem me conhecer um pouco mais do trabalho, deixei o link ali, né, mentoria.evolvedata.com.br, só acessar o site ou entrar no meu LinkedIn lá, tem bastante material gratuito lá, minha newsletter é basicamente a mentoria por escrito, né, e tem o site também, tem o YouTube, tem o Instagram, tem muito material que eu disponibilizo, então é mais uma questão agora de você ou seguir sozinho, né, talvez demore um pouquinho mais, ou contar com a minha ajuda nesse processo para acelerar ele bem como aconteceu com o Jefferson aí, né? Tá? Pessoal, valeu, obrigado, boa noite, bom descanso. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Falou, galera.